Pessoal, uma boa noite e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes deste vídeo. Eu quero palestrar aqui eu sou pastor do Instituto ITEP e quero falar de uma aula agora de noite, a segunda aula desse livro, que é o livro de Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E eu quero falar aqui nessa noite a respeito do Espírito Santo. Eu quero falar aqui tem por título, aqui na segunda lição, os símbolos do Espírito Santo. Eu quero falar aqui dos 7 símbolos do Espírito Santo. O número 7 é o número da perfeição. O número 3 é o número do mistério de Deus. É o número do mistério de Deus. O número 7 é o número da perfeição. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, mas veja bem, não é que Deus tem 7 Espíritos. Deus tem 7 qualidades infalíveis no Espírito dele. Então nós precisamos de seguir a Bíblia dentro da ordem que está cronada a Bíblia. Existe uma ordem hermenêutica e depois da hermenêutica existe a interpretação de texto lido, palavra por palavra. Interpretar chama exegese. Exegese é você interpretar um texto lido, porque não é muito difícil das pessoas falar ou tentar ensinar. Mas para ensinar, a pessoa tem que assentar primeiro para aprender. Entendeu? Então eu quero deixar aqui um versículo aqui na história, que eu quero dos 7 símbolos. Eu quero falar aqui, ó. A prova que o Espírito Santo é um ser real. Então, nós vamos mostrar aqui, depois você pode, na sua casa, tá pegando a Bíblia, lendo os textos, depois você lê os contextos, para que você possa fazer uma melhor interpretação. Muito bem, eu quero falar aqui, de cara eu quero falar dos 7 símbolos. Porque Deus atribui para nós sempre duas coisas. Quer dizer, quando Deus olha para a sua imagem e a sua semelhança, que somos nós, Ele atribui dele para nós sempre duas coisas. Alguém pode falar, mas professor, por que duas coisas só? Que é para que você entenda que para você entender quem é Deus, você não precisa ser especialista em nada. Agora a teologia veio para nos ajudar a entender Deus. Quem é Deus? Quem é você? Então é isso que nós temos que entender. Deus é um ser poderoso, magnífico, bondoso, tudo Ele é. E aí nós vemos o amor de Deus sobre a imagem e a semelhança dele desde o princípio. Deus sempre foi bondoso com a sua imagem, a imagem de Deus é nós. Ele sempre investiu e vai investir, nunca vai deixar nós abandonados. Para você ter uma ideia, depois que Deus fez todo o mundo, no 6º dia Ele fez o homem. Ele fez o homem, Ele projeta o homem com o poder de domínio. Quer dizer, já está tudo pronto, a entrega na mão do homem. E o Espírito Santo atua na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É o Deus invisível. E aí, quando nós olhamos para Deus, nós temos que atribuir a Ele
o número 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele olhando para a imagem dele, nós estamos abaixo. Ele atribui duas coisas para nós aprender. 2 pontos. Eu quero usar essa linguagem de pontos, que é uma coisa sem determinação exata. 2 pontos positivos. Um é figurativo e o outro é simbólico. Muitos usam assim, mas eu falo de 2 só porque os 2 pontos positivos, um é figurativo. Antes de acontecer a realidade, ele vem através de figura. Aí até o ponto literal. Então é mais ou menos assim, Deus nos fez, nós temos o lado de dentro e o lado de fora. E nós precisamos de entender que nós administramos 3 coisas, corpo, alma e espírito. É uma engenharia formada por Deus, uma mistura de terra, né, com outro lado espiritual. Isso é engenharia que só Deus faz. Então eu costumo falar que parábola, nós não fazemos parábola, porque é uma mistura do visível com o invisível. Agora é só Deus, que já começa por nós. Nós temos um corpo que é ligado na terra, viemos da terra, e temos um espírito que é ligado para Deus, que viemos de Deus. Agora a questão da alma, a hora a Bíblia fala, né? Desculpa. Ora a Bíblia fala de corpo externo, ora fala de corpo interno. Quer dizer, nosso corpo é uma alma vivente. Então nós temos um estudo de tricotomia. E os animais? Dicotomia. Toda carne tem um espírito de vida. O que é espírito de vida? O fôlego de vida. Agora o homem tem algo a mais. O homem tem o seu próprio espírito. Coisa que Deus criou 4 linhas de carne, mas a única carne que tem um espírito próprio é o homem. Por quê? Porque ele é a imagem e a semelhança de Deus. Isso é projeto de Deus. Agora a alma vivente todos nós somos. Os animais, os peixes, os animais da água, os que voam e os que andam sobre a terra, os quadrúpedos e os que se arrastam sobre a terra. Aí vem o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. Nós sim, nós temos a nossa inteligência, igual os outros animais têm, temos o espírito de vida da carne. Então, Salomão falou lá em Eclesiastes 12:7, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Agora que espírito que é esse? Espírito de vida. É onde muitos se perdem. Agora você tem algo a mais, o espírito próprio. E esse espírito veio de Deus quando ele fez o homem e soprou. Esse espírito não era um espírito imundo. O espírito que saiu de Deus é santo. Então nós temos que ser santos. Mas o homem se perdeu. O grande gerador da morte chama-se desobediência. Esse é o vilão. Desobedeceu a Deus, você não ficará impune. E aí, depois você vai sofrer as consequências. E a maior consequência nossa é a morte. Por quê? Porque Adão desobedeceu a Deus. Aí, muito bem, vamos o que interessa aqui, os símbolos. O que fala aqui os símbolos? Os 7 símbolos do Espírito Santo. Água. Segundo, óleo. Terceiro, fogo. Quarto, rio. Quinto, selo. Sexto, vento. Sétimo, pomba. Cada um tem um significado. Eu quero fazer menção disso aqui, eu não vou ficar muito tempo aqui, e depois eu quero falar do batismo com o Espírito Santo. Então o que nós temos que crescer cada dia, irmão, espiritualmente, nossa carne envelhece, vai voltar para o pó da terra, mas o nosso espírito, ele se renova a cada dia, desde que você se achega a Deus, porque o gerador de morte chama-se desobediência. Deus não quer, não tem projeto nenhum para a imagem dele viver longe dele, mas Deus é rejeitado.
Deus, ele desde o princípio que ele investe nessa grande obra, mas o Senhor é rejeitado pelos homens. O Senhor é rejeitado pela população, pelas nações. Né? Então, quando Deus fez o homem, foi para ser adorador. É para ser a imagem e a semelhança dele. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito e em verdade. Então, o que simboliza a água? A água serve para quê? Para matar a sede. A água serve para limpar. A água serve para batizar. Né? Simboliza muitas e muitas coisas. E a água é vida, né? Para o nosso corpo físico. E Jesus aparece e fala: eu sou a fonte das águas vivas. Vinde a mim e matar a sede, beber dessa água. Aí vem o óleo. O óleo simboliza... O que simboliza o óleo? O óleo, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Então o óleo ele tem algumas divisões. Tem o comestível, tem o da unção, né? Que era ungido os sacerdotes, os profetas, né? Ungido, óleo de unção, comestível, e o óleo que cura, para untar os ferimentos. Então, olha que grandeza tem o óleo, porque ele simboliza o Espírito Santo de Deus. O fogo, desde o tempo da lei, que lá no tabernáculo tinha o fogo, não pode se apagar. Simboliza o fogo, o Espírito Santo de Deus. Mas olha que Deus, onde é que o Espírito Santo aparece pela primeira vez na Bíblia? Em Gênesis capítulo 1, verso 2. Você vai ler lá, você vai ver que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Uma coisa magnífica. Ele está desde o princípio. Então, como é que Deus aparece para nós? Primeiro como Deus Pai, depois como Deus Filho, depois Deus Espírito. Mas quem sempre transforma, que faz tudo, que dá vida, ressuscita, é o Espírito Santo. Ele é o transformador. Ele opera hoje com 3 ofícios há 2000 anos. Né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 funções. Esse é o mistério de Deus, número 3. Aí nós vemos aqui o fogo. E vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem falou essas palavras foi João Batista, nós vamos já entrar nela, né? É mais um símbolo do Espírito Santo. Tem 7, são 7 Espíritos de Deus? Não, simboliza as grandezas dele. Aí vem rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão ao florião, dentro de você, do seu ventre. É para saciar a sede, que a pessoa fluir rios de água viva dentro de você. O que é isso? Símbolo do Espírito Santo. Quem tem sede, vem de mim. Então essa é a função do Espírito Santo, é transformar. Aí vem o selo, o número 5, o selo. O que significa? Olha, deixa eu falar aqui, antes de ler aqui, mostrar para você. Selo significa o que? Propriedade de alguém. A igreja do Senhor é selada. Os homens e mulheres, jovens, são selados com o Espírito Santo. Isso significa, o diabo não pode tocar porque é propriedade divina. Aí nós temos aqui, ó, selo, qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.
Está lá em 2 Coríntios 1:22. Então, selo é um penhor, você agora tem dono. Olha que a Bíblia fala do selo da besta e simboliza o número 666. Vai carimbar o povo em vida, serão propriedade satânica. Agora a igreja do Senhor é selada com o Espírito Santo dele. Quer dizer, você tem uma marca. Você que serve a Deus, você tem uma marca e deve preservar essa marca na sua vida. Aí depois vem o 6, que é o vento. Ó, o vento sopra aonde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Já pensou? Então o vento simboliza o Espírito Santo. E o vento é visível ou invisível? É invisível. Aí vem o 7º, pomba. A pomba simboliza mundialmente a paz. Que o Espírito Santo é a paz. E aí foi visto o homem que batizava, nós vamos falar agora, vendo pela primeira vez o símbolo do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então está aí os 7 símbolos, e eu quero falar da característica do vento. O vento é invisível, o vento é incompreensível, o vento é indispensável, o vento produz vida, olha que maravilha, e o vento produz limpeza. Amém, pessoal? Então, é uma aula de revisão. Nós estamos tendo aula aqui, presencial aqui na sede. Nós estamos no 3º livro. Aqui está o currículo. Esse livro aqui, ó, é o livro de Doutrina do Espírito Santo, Pneumatologia. E nós temos mais outros livros, nossos materiais são tudo de... Ó, então nós temos aqui Antropologia, nós temos aqui Angiologia, nós temos Armatologia, nós temos Soteriologia, que é Doutrina da Salvação, e assim, enfim, nós temos 20 livros só no básico. Amém, pessoal? Agora eu quero falar um pouco aqui de batismo com o Espírito Santo, porque olha, nenhuma faculdade teológica dá a definição exata o que é batismo com o Espírito Santo. Eu sou convicto do batismo com o Espírito Santo. Eu só não concordo com o que eu aprendi no princípio, há 24 anos atrás, quando eu vim para a igreja. Eu aprendi com meus ancestrais e espirituais, né? Que o batismo com o Espírito Santo é falar em língua, mas não é. Então eu quero deixar uma mensagem aqui a respeito, que isso é muito bom para você tirar dúvidas, a respeito do batismo. Quem é que fala em batismo com o Espírito Santo? Só tem um homem que fala. Quem é? João Batista. E é simples, olha, está em Mateus, capítulo 3, verso 11, que diz assim, ó, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará, está falando do futuro, do amanhã. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu quero falar para vocês, meus amados ouvintes, que o batismo com o Espírito Santo, esse é o homem que fala. Quem é esse? O precursor de Jesus. O homem que anunciou que o reino de Deus era chegado.
o homem que batizava para o batismo do arrependimento, nas águas. As águas simbolizam também o Espírito, né? O homem que falou da grandeza daquele que batiza com o Espírito Santo. Então Pedro depois escreve muitas mensagens, Paulo, né? Nas igrejas de Éfeso, lá na Ásia. E os batismos que você vê Pedro falando, é tudo no Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? O texto aqui inicial fala, é Jesus. João está falando de quem? Depois de mim vem um mais poderoso. Agora você vê, aqui fala de 3 batismos. Eu batizo nas águas para arrependimento, mas depois de mim vem um que é tão poderoso que eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Então esse é muito poderoso. Quem é? Está falando de quem? De Jesus de Nazaré. Agora olha só, a Trindade de Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que vai batizar com o Espírito Santo? O próprio Filho. Aí ele batiza com o Espírito Santo. Então, deu-se início de batismo com o Espírito Santo. Essa é a melhor versão que eu encontrei na Bíblia. Deu-se início do batismo com o Espírito Santo com Jesus. E o batismo com fogo, que aqui fala em 3 batismos. Eu queria saber de você se você já viu alguém pregando a respeito de batismo com fogo. Mas eu vou te levar aonde ele começa, tá bom? Então veja só, Jesus dá-se o início de batismo com o Espírito Santo, depois que Jesus é batizado nas águas. Tá vendo? Isso é um trabalho em parceria, né? Aí Jesus é batizado nas águas por João Batista, que é o seu precursor, veio preparar o caminho do Senhor, e ele avisava que ele batizava nas águas. Mas depois dele ia vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, a Trindade de Deus é 2, são 3. São 3. E nós também somos 3. A Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E a Trindade do homem? Tricotomia. O homem não tem trindade. É tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Olha a imagem de Deus como que é. E a semelhança. É imitando. Então veja bem, quando Jesus, olha que Marcos descreve. Lá em Marcos 16, Jesus começa a falar. Ele está ensinando. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Aí eu já perguntei isso para vários pastores. Todos falam que é batismo nas águas. Não. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Que batismo é esse? Batismo com o Espírito Santo, meu irmão. É o que tira pecado. Batismo nas águas não tira pecado. Embora a água simboliza o Espírito Santo, mas não tira pecado. A água é para você levantar a bandeira e falar, agora ele se batizou. Entre os homens você tem uma marca, você desceu as águas. E na hora do batismo simboliza que você desceu velho e volta novo. Jesus fez isso e voltou em 3 dias, na posição de homem. Então olha só, aquele batismo lá de Marcos é batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos lá em João 20, 22. E soprando, olha, sopro simboliza o Espírito Santo, mas ele confessa. E soprando em direção deles, falou, receba o Espírito Santo. Né? E ali, receberam agora. Nem lá em Marcos os homens falavam em língua, e nem em João os homens falam em língua. Quando é que os homens vão falar em língua? Na promessa que Deus fez para Joel, há 800 anos antes de Cristo, Deus fez uma promessa usando o profeta Joel, que no fim dos tempos, ele ia derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então, irmão, o que é revestimento de poder? Revestimento de poder é ser cheio dos dons espirituais. Por isso eles tinham uma recomendação
para não sair da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí tem muita gente que se engana. E os apóstolos não eram batizados com o Espírito Santo? Lógico que era. Por quê? Nós vamos ver que Jesus fez uma promessa para eles, que no nome dele ia fazer maior milagre do que eles. E aqui no dia de Pentecostes, olha só, onde dá o início de batismo com fogo. Vamos comigo. Atos 2:2, que diz assim, ó. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles não estavam de joelho nem de pé, estavam assentados. Quantas pessoas tinha ali? Crente tinha 120. Ele estava esperando a promessa. Já fazia aproximadamente, a teologia fala, 10 dias da ascensão de Jesus. E aí no 3 diz, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. O que é fogo? A presença de Deus. Olha só a Trindade de Deus. O Filho batiza com o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os crentes estavam ali, desceu língua repartida como de fogo e começaram a falar em línguas. Foram cheios. Aí teve uma grande evidência. Falar em língua não é batismo, é um dom. Começou o mistério de falar em língua a partir do dia de Pentecostes. E aí deu-se início à grande obra redentora. Aí concluiu ali, agora eles foram revestidos de poder. Eles não estavam esperando era falar em língua, foram revestidos de poder. E quando o Espírito Santo desce em uma aglomeração de pessoas, de 2 em diante, que alguém fala em língua, é uma evidência que o Espírito Santo desceu ali. Imagina naquele dia, os homens foram revestidos. Você vê que Pedro, a Bíblia diz que Pedro curava pela sombra. Mas está no Evangelho? Não. Está na obra do Espírito Santo. Começa a partir das obras do Espírito Santo. Pedro recebeu um revestimento tão grande que o povo, quando sabia que Pedro ia para um lugar, eles já iam saber mais ou menos na hora, sentavam ao lado que a sombra ia passar. Isso é revestimento de poder. Paulo, lá em Éfeso, encontra com os discípulos de João, que era batizado nas águas, procurou. Vocês são batizados? É no batismo de João, então vem aqui. Reuniu ali, colocou a imposição de mão, orou, o Espírito Santo desceu ali, encheu a vida daqueles homens e começaram a falar em língua. Aí o povo deduz, não, é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, irmão, nós vamos ver aqui em Atos, quando Pedro discursa, aí no mesmo capítulo 2, do versículo 37 até o 41, você vai encontrar aí que naquele dia quase 3.000 almas foram batizadas. Então o que realmente é batismo? Batismo, primeiro passo, é receber o perdão de Deus. É só Jesus que faz isso. Entendeu? Agora, quem é o Espírito Santo? É Jesus, 100% Espírito, gente. Salvação é através de Jesus Cristo. Aí quando a pessoa recebe de bom grado, olha aqui, depois vocês vão ler aí e vão ver aí que realmente é isso mesmo, né? Aonde eu vou ler aqui para ficar melhor. Do 37, o 38. E disse-lhe Pedro, eu falei do 37, então vamos do 37 a seguir, que diz assim: as primeiras conversão de alma. O que é batismo, irmão? Batismo é conversão de alma. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas você pode ler. Batismo é conversão de alma. Você prega, a pessoa dá ouvido, o Espírito Santo desce e convence ele
Não é converter, não, é convencer ele do juízo, da justiça e do pecado. O que é isso? Perdão. Aí sim. E aí você vai ver que aqui, do 37 até o 40, até o versículo até o versículo 41. Eu vou ler só o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tinha preparo ali para batismo nas águas? Está vendo o que é batismo com o Espírito Santo? É conversão de alma. E está aí, ó, o versículo 37, as primeiras conversão de alma. Olha, depois que Jesus, da ascensão de Jesus, estava todos parados, e aí receberam a chave. Hoje, como se fosse uma chave do Pix, receberam a chave. Agora vocês estão revestidos de poder. Você vê que Pedro tinha um revestimento tão grande que quando ele morreu, Pedro não está nas escrituras, mas está nos estudos paralelos, que colocaram ele pendurado igualzinho Jesus. E sabe o que ele falou? Eu não sou digno de morrer que nem meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Isso é revestimento. Entendeu? Aí você vai ler, aí vai ver. E aí em Coríntios 12, 13 fala que todos foram batizados com o mesmo Espírito. Está falando de quem? Da igreja. Então, batismo com o Espírito Santo, eu costumo falar, nada mais é do que perdão de pecado. Perdão de pecado é um pacote. Perdão de pecado que é dado instantaneamente. Pés calçados com a preparação do Evangelho, aliança com Deus, vestes limpas, porque a gente vem imundo, todos, selo com o Espírito Santo, nome é escrito no livro da vida. Isso é batismo com o Espírito Santo. É um pacote de medida, porque nada só funciona, começando pelo nuno do mistério, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus amados? Então fique com essa palavra, medite no livro de Atos, né? No livro de Atos, versículo 1, 5. Aqui quando doutor Lucas escreve, Jesus menciona as palavras que João Batista falou. Olha o que é que ele fala. Atos 1, 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Está confirmando o que João falou. É batizado com o Espírito Santo. E não muitos dias depois. Então é isso. O homem que fala de batismo com o Espírito Santo é João Batista, o que batizava nas águas. Então, Pedro fala, você crê ser batizado em nome de Jesus. Esse é batismo com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, meus ouvintes, nada mais é do que Jesus 100% Espírito, que nós provamos através da palavra, que Jesus, que Deus se fez carne na pessoa bendita de Jesus. E ele fala também, eu vou, mas eu enviarei, tem várias confirmações dadas por ele. Eu vou lá em João, não me recordo onde está o capítulo, mas ele fala, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque habita em vós. Quer dizer, aquele povo que Jesus agregou, todos são batizados com o Espírito Santo. Agora, falar em língua deu-se início no dia do batismo com fogo. A presença de Deus faz com que os homens, ali era todo mundo já crente, falasse em língua. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.